Olá pessoal, sou Sinara Cordeiro, sou psicanalista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a regressão. Vai ser uma semana, nós vamos trazer esse tema que é importantíssimo para ser abordado, conversado dentro dos grupos de apoio, para quando acontecer com você aprender a lidar da melhor maneira possível, entendendo e compreendendo a necessidade do seu filho e não a sua necessidade, a sua ansiedade. Qual é a ansiedade dos pais? A ansiedade dos pais é que tudo aconteça muito rápido, né? Que o filho tenha aquela integração ali no ambiente, que o filho aprenda, que ele se desenvolva, que as pessoas, né, que a família extensa não crie aqueles questionamentos. Ah, mas o seu filho tá fazendo isso, mas é por conta de ser adotado. Ah, é isso, ah, é aquilo. Então, em primeiro lugar, precisamos enxergar qual é a necessidade da criança. Mas o que é essa regressão? Dentro da psicanálise, e tem aqui um estudo, né, que Freud menciona que a regressão, segundo Freud, é um mecanismo de defesa que leva à reversão temporária ou a longo prazo do ego para um estágio anterior de desenvolvimento, ao invés de lidar com os impulsos, né, inaceitáveis de um mundo adaptativo. Para o Winnicott, o amadurecimento se dá porque existe uma tendência inata nesse sentido e porque há alguém que facilita a realização dessa tendência. Ou seja, vamos imaginar que um bebê, né, que está ali nos seus primeiros dias após o nascimento. E o Winnicott fala que o bebê só existe sobre o olhar da mãe. Ele menciona a mãe aqui porque naquela época a figura materna era quem cuidava desse bebê. Porém, hoje nós sabemos que vamos colocar a figura do cuidador. O responsável por esse bebê é o cuidador. Ele precisa ser enxergado dentro do olhar desse cuidador. Então é necessário entender que a criança, o bebê, ela só vai existir sobre o olhar de alguém que cuida, que protege, que identifica ali os choros, né? Se tá com a fralda suja, se tá com frio, se tá com calor, se quer tomar banho, se tá com fome, se tá com febre. Vamos imaginar uma criança que sofreu de privações ali na vida pregressa, um bebê, uma criança, um adolescente. Ele não viveu essa etapa onde ele sentiu esse cuidado. Ele não viveu uma etapa onde ele entendeu que ele pertencia. Porque esse pertencimento, houve ali uma falha. O ambiente onde ele estava inserido não proporcionou esse desenvolvimento saudável para a construção dessa questão, dessa estrutura psíquica, né, dessa criança, desse adolescente. Então, se acontecer, né, da criança, no primeiro contato, dar sinais de que ela está passando ali por uma regressão, é importante entender que não é a sua necessidade que está em jogo, mas sim a necessidade da criança. Ah, mas se ele pedir uma chupeta, eu vou dar uma chupeta? As pessoas têm medo do bico, né? Tem medo da chupeta. Ah, mas vai entortar os dentes. Eu sei que aqui nos grupos tem profissionais na área da odontologia. Porém, que bom que eles existem, né? Que tá aí para nos ajudar. Porém, nós precisamos cuidar primeiro dessa saúde emocional, da saúde psíquica dessa criança, desse adolescente. Algo ali que faltou, que foi importante para ele e ele não teve, ele não recebeu esses primeiros cuidados. É disso que nós estamos falando. Como será essa construção psíquica dessa criança? É importante entender que o ambiente, né? E tem outra fala aqui de Winnicott que ele fala assim: o ambiente ele precisa se adaptar às necessidades da criança. Então, se o seu filho está colocando ali sinais que ele está iniciando ali essa regressão, identifique a necessidade dessa criança. Que se ele tiver 3 aninhos, 4 anos, 12 anos, 15 anos, entenda e se pergunte qual é a necessidade do meu filho. E não é o que eu gostaria que ele fizesse. Ah, mas já tem 12 anos,
e pede para deitar no meu colo e fica na posição fetal. Vocês observaram a foto que eu postei aqui. Então, a criança ali, a adolescente, ela estava na posição fetal, ou seja, aquele comportamento para ela é importante. E estava também com a mamadeira na boca. A mãe estava amamentando. É uma fase que ela precisou viver. Ela precisou reviver, renascer dentro desse ambiente. Ah, mas se alguém ficar questionando, se alguém falar, nós temos muito medo do julgamento, do que o outro vai pensar, do julgamento do outro. Mas será que esse pensamento é seu ou é do outro? Então são pontos importantíssimos que nós precisamos aprender todos os dias a enxergar a necessidade do meu filho. O que ele está pedindo? Vamos imaginar aqui a chegada de um segundo filho, né? O irmão mais velho fica com ciúme. Ele pede para pegar a chupeta, e às vezes começa até a usar fraldas e pede mamadeira. E às vezes fica tudo bem, a família aceita. E tá assim, não, ok, regrediu ali um pouquinho, mas depois volta tudo ao normal porque ele precisa reviver isso de novo. Tem aquela insegurança. E imagina uma criança que passou por diversas situações que você não tem ideia do que a criança passou. Você sabe, você leu, foi informado de algumas coisas, porém a intensidade dessas emoções é o seu filho quem passou por elas. E essa falta significa muito para a criança, não é bobagem. Não é coisa de outro mundo. Quando fala regressão, talvez você faz um ligamento, né, com coisas espirituais. Não é, gente. Não é. Nós estamos falando de uma construção psíquica importantíssima para a saúde emocional do seu filho. Mas eu tenho medo e ele chora como um bebê. Acolha. Se você escutar um choro de um bebezinho no berço sozinho, você vai querer pegar no colo. A questão é que nós estamos olhando aqui por cima, né? Ele já tem 7 anos, já anda, não precisa. Foi ao banheiro, pediu para limpar. Nossa, mas para que isso? Você não faz isso quando a criança suja as fraldas. Você não manda o bebê se virar. Então, é muito importante que vocês compreendam o que está por detrás desse comportamento. Às vezes, e vai ficar para o próximo vídeo, será que já começa logo na aproximação? Será que espera um pouquinho? Quais são os sinais? Será que eu devo estimular logo para acabar mais rápido? Tudo isso precisa ser levado dentro do tempo ali da criança. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas a grande questão é, a regressão, ela é importante para o desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente. Mas e se ele foi adotado ainda com dias de vida? Mas ele já sabe da história. Então aquele sentimento, como é nascer da barriga dessa mãe que eu estou aqui com ela? E ele pode pedir. Ele pode querer reviver isso. Então não é questão de ficar olhando sempre, por que tá fazendo? Isso é muito chato. E agora? Se você lidar diante da necessidade do seu filho, logo, logo você vai perceber que vai passar. E vai passar de uma forma boa, de uma forma saudável. Mas teve fulano ali que brigou com o menino, xingou ele todo e parou com isso. Ele guardou para ele. Não é que ele aprendeu, não é que ele compreendeu o que não deveria fazer. Ele ficou com medo. E o medo colocou-o dentro de um potinho em algum lugar na mente dele. Mas lá na frente, ele vai reviver isso novamente. Então é necessário, se está acontecendo com você, entenda qual é a necessidade do seu filho, ok?